Carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 18. E o texto bíblico, ele nos diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Somente esse versículo para a nossa meditação nesta manhã, aqui com vocês, pois o verso de número 19, o verso 20, eu quero tratar com vocês na próxima oportunidade, porque o versículo 19, principalmente, ele tem um detalhe aqui muito importante, em que muitos confundem esta interpretação do verso 19. Então, na nossa próxima exposição, eu vou trazer com muita tranquilidade aqui para vocês a explicação desse verso 19. Por isso, não vou entrar agora com vocês aqui, tá ok? No verso de número 18, nós vamos tratar aqui sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por causa aí dos nossos pecados. Nós vamos tratar aqui também, principalmente, da obra que ele realizou com a finalidade de nos levar até Deus e como isto aconteceu. E nós agora, depois desta obra que o Senhor Jesus ele realizou, nós estamos mortificados na carne, porém vivificados pelo Espírito. Olha, um versículo, queridos irmãos, o quanto de lição, de informação nós podemos aqui encontrar. Nas pregações anteriores, nós apresentamos, como seguindo aqui a exortação do apóstolo Pedro, fazendo com que os irmãos, eles soubessem lidar com as perseguições, com os sofrimentos, tendo uma boa consciência diante de Deus, tendo um bom procedimento diante de Deus e diante dos homens, para que os homens glorificassem a Deus, vendo o bom comportamento cristão. E daí então no verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ora, padecer pelo meu pecado, às vezes quando eu erro, quando eu falho, porque o pecado, ele tem as suas consequências. Sempre tenho dito na casa do Senhor para a igreja que o pecado, ele tem perdão, com a exceção do qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora este, os pecados têm perdão. Contudo, o pecado tem a sua consequência, e estas não vão ser tiradas. Se pecamos, então nós temos que arcar com essas consequências. E a pior delas é a morte, porque o salário do pecado é a morte, a separação de Deus. Então isso aqui é terrível, e fora as consequências aqui na nossa caminhada normal. Mas quando nós pecamos e assumimos as nossas consequências, muito bem. Agora Cristo ele padeceu, mas Jesus tinha pecado? Não, jamais. Até porque Jesus, ele não é da genealogia de Adão. Ele não nasce dessa geração aqui. Ele é do alto, ele veio de Deus, ele foi gerado, embora estivesse na carne, tá bom? Veio em carne, mas a sua geração é do alto, foi pelo Espírito Santo de Deus que ele foi gerado. Então, mesmo estando na carne, Jesus não tinha pecado, ao contrário de nós.
que somos aí da geração adâmica, que temos já em nós a natureza caída, que já carregamos conosco essa carga daquele pecado que nos trouxe a morte. E a morte aqui é a separação de Deus. Mas Jesus, ele diz o texto do apóstolo Pedro, que ele padeceu uma vez pelos pecados. Vale destacar também a expressão uma vez, aqui até numa referência aos sacerdotes do Primeiro Testamento, da lei, que constantemente tinham que repetir ali aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, fazendo por si, pelo povo, e todo ano se repetia. Por quê? Porque aqueles sacrifícios não podiam realmente perdoar pecado, eram figuras. Mas Cristo morreu uma vez só, porque ele foi o sacrifício perfeito diante de Deus. Ele se apresentou diante de Deus em nosso lugar. E ele realizou isso uma vez só, porque a obra perfeita, a obra que realmente satisfez a Deus, que foi agradável diante dos olhos de Deus. E Cristo padeceu pelos seus pecados? Não. Jesus padeceu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o nosso pecado. E quando o pecado de cada um de nós cai sobre Jesus, então o salário é qual? Foi a cruz. Então Jesus morreu por mim e Jesus morreu por você. Sofreu para quê? Para que tanto sofrimento? Para que tanta angústia? O justo pelos injustos? Olha que troca extraordinária. Sempre nós fazemos analogia. Será como Paulo escreveu aos Romanos? Poderia ser que por um justo, por alguém que seja uma pessoa boa, alguém ouse morrer. Talvez alguém ouse morrer pelo bom. Agora, por um malfeitor, por um pecador, por um mentiroso, por um homicida, hein? Por um assassino, por um marginal, quem ousaria morrer? Não, ninguém morreria por tal pessoa. Antes, vai até mostrar para ele a condenação. Não pode apedrejar, pode matar. Fizeram isso com Jesus. Preferiram Barrabás ao Senhor Jesus Cristo. Barrabás, um assassino, um pecador, mas o povo o escolhe e deixa que fosse crucificado um homem justo, que não tinha pecado. Mas aquilo estava no projeto de Deus. Aquilo estava de acordo com o querer de Deus. Porque se Jesus não morre, Barrabás não ia perdoar o meu pecado. Como que poderia o pecador morrer por este pecador? Poderia Barrabás remir o meu pecado, sendo ele mais pecador do que eu? Um homem que tinha uma desqualificação pior do que a minha, como que poderia ser trocado esse lugar? Mas Cristo não tinha pecado. O valor dele foi um valor alto, um sangue puro, um sangue imaculado, uma vida em santidade, uma vida totalmente entregue a Deus, uma vida que demonstrava amor ao mais pior dos pecadores da terra, andando com os publicanos e pecadores, ensinando e demonstrando o verdadeiro amor. Aquele sim tinha condição de perdoar os meus pecados, de pagar o preço do meu resgate. Irmãos, o preço que eu valia para ser resgatado, Barrabás poderia pagar? De que jeito? Se o valor dele era bem menor do que o meu, me entenda, fazendo uma comparação humana, eu quero que vocês entendam isto.
Tá bom? Então é só para essa comparação, para essa analogia, como que alguém que vale menos do que o outro poderia pagar o preço de resgate? Se um preço do resgate, às vezes o sequestrador está pedindo 500 mil, mas eu ganho salário. Como que eu vou pagar um preço de um resgate de 500 mil para alguém que tenha levado ao outro da minha casa, da minha família? O que eu vou fazer para pagar 500 mil reais? Se o meu salário do mês é o salário mínimo, olha a impossibilidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer naquela cruz, a fim agora de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Deus entregou algo para ser pago o preço do resgate dos pecadores, mas algo valioso, algo precioso, algo extraordinário, muito mais valor do que o ouro, muito mais valor do que prata. Se juntar todas as riquezas humanas aqui, não pode pagar o preço do resgate de um pecador, de um, tampouco do mundo inteiro, mas o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário é um justo pelos injustos. Não é um justo por um injusto, não, é um justo por muitos injustos. Mas Cristo, para Deus, tinha um valor inestimável, incalculável. O amor de Cristo é incomparável, é indescritível. O amor de Deus em Cristo Jesus, morrendo naquela cruz por mim e por você. Jesus morreu por nós, justo pelos injustos. E por que Jesus fez tudo isso? Para nos levar a Deus. Nós que estávamos nas trevas, nós que estávamos mergulhados num lago horrível, num charco de lodo, só miséria. Quantos que estão me ouvindo nesta oportunidade e quantos que estão assistindo o vídeo, cuja vida não valia 10 centavos. 10 centavos. A família já não dava mais nada. A família já tinha desistido, porque já não tinha mais solução. Mas Deus, que das trevas um dia disse, haja luz. Ele disse isso a nosso respeito e houve luz. E ele fez resplandecer em nossos corações a luz do seu evangelho. E nos apresentou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Um dia Deus disse, meu filho, Jesus, aqui está o Denilson, esse pobre, miserável pecador, eu quero que ele seja adotado. Então tome o Denilson e lhe dê da tua vida ao Denilson, que eu quero o Denilson na minha presença. Eu quero o Denilson na minha presença. Foi por isso que eu tive ele na terra, para morrer pelo Denilson. E agora o Denilson está na minha presença. O Denilson está sendo reconciliado comigo pelo teu sangue vertido na cruz. Meus irmãos, por meio de Cristo Jesus nós fomos levados até Deus. O caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. E eu que era uma pessoa que não tinha mais expectativa, que não tinha mais esperança, eu vi a vida reaparecer, eu renasci, eu ressuscitei, as minhas esperanças foram renovadas, voltei para Deus. Eu que estava caminhando para a destruição eterna, agora Jesus me atraiu para si e Jesus agora me lavou com seu sangue, perdoou os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e chega até o Pai. Aqui está meu Pai, aqui o meu irmão, o Denilson.
eu o lavei, eu purifiquei, eu perdoei os seus pecados. Pela minha obra realizada naquela cruz, Denilson está agora na tua presença. Então, Pai, estendeu as suas mãos para mim e me recebe em sua presença. Eu estou agora diante de Deus, não por causa das minhas obras, não por causa das minhas justiças, mas por conta daquilo que Jesus realizou por mim na cruz do Calvário. Justo por este injusto, o santo por este pecador. Agora eu estou na presença de Deus. A partir de agora, como deve ser a minha vida diante desse Deus maravilhoso, que por meio de seu Filho me recebe, me tem como seu filho. Estou agora na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo me trouxe. Agora estou mortificado na carne. Então, esta carne que eu tenho como a herança de Adão e Eva, ela está mortificada. Não vivo mais, como disse Paulo aos Gálatas, que é um texto maravilhoso e que muitos têm até decorado. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Preste atenção. Então, mortificado na carne, ou seja, a minha vida carnal, aqui, a natureza carnal, ela está crucificada com Cristo. Quando Cristo foi à cruz e morreu, me levou com ele. E agora eu estou crucificado com Cristo, mortificado na carne. Eu posso ser até um pecador. Preste atenção. Pecador, porque ainda não tive o meu corpo transformado. Continuo sendo pecador, mas não vivo mais pecando. Não vivo mais no pecado, porque agora a carne está mortificada. Os desejos carnais estão mortos, estão crucificados com Cristo. E o texto que Paulo escreve aos Gálatas, é vivo. Não mais eu. Então, a carne agora mortificada. E nós vivemos, estamos andando por aí, sim. E vivemos, não mais nós, mas Cristo. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé. Isso é mortificar a carne, isso é carne mortificada, isso é corpo mortificado. Não vivo mais segundo o curso desse mundo, não vivo mais com os pensamentos, segundo o desejo do meu coração. Não, eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para o louvor a Deus. Então agora nós temos, irmãos, um compromisso de viver em santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então Cristo Jesus pagou um alto preço por nós para nos levar até Deus. E agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Portanto, crucifique a tua carne com os seus desejos, com as suas concupiscências. Olha, não fique dando o devido valor, supervalorizando dificuldades, problemas, adversidades, perseguições. Lembre-se, perseguiram a Cristo. Cristo também padeceu, ele também foi perseguido, ele também foi maltratado. E tudo sofreu por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. E a vida que temos agora é dele, em nós. Então, agora, nós somos perseguidos, somos maltratados por causa do quê? Por causa desta presença maravilhosa que está em nós. Não vivemos mais de acordo com aquela vida terrena, miserável, pecadora. Agora nós vivemos separados para Deus. E por conta desta preciosidade, que é a vida eterna, que é a presença de Deus em nós, as pessoas nos perseguem.
os problemas, as dificuldades, mas Cristo padeceu para me reconciliar com Deus. Agora, na presença de Deus, eu sofro as aflições de Cristo nesse meu corpo agora. Por que não sofrer? Por que não pagar preço? Se Cristo pagou o maior preço por nós naquela cruz, agora valorize o que você tem. Valorize o que Deus te deu. Valorize a oportunidade de Deus na tua vida. Cristo padeceu por nós e agora nos conduziu à presença de Deus. Agora mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus está em nós, pela presença do seu Espírito Santo. E esse Espírito está nos dando vida. E que vida? Vida com abundância. Uma vida que ninguém entende. Você teve a tua vida transformada? Você se encontrou com Jesus? E aquela vida que levava antes, agora não vive mais? Não tem mais desejo de se drogar? Não tem mais desejo de se prostituir? De repente até tenha. Mas, na presença de Deus, o Espírito Santo, ele é muito melhor do que todas estas coisas. O desejo é algo que vem e passa, porque agora, irmãos, nós estamos em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não vá mais pecar, não mais voltar atrás, não mais retornar. Agora a caminhada é para frente, é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, Jesus sofreu, agora sofra também. Há desejos, de repente, de ir para algum tipo de lugar que não é de Deus, sofra, pague o preço agora, permaneça firme na presença de Deus. Lembre-se que Jesus, ele sofreu afronta, mas pela glória que lhe estava proposta, ele permaneceu na carreira. Ele permaneceu na caminhada, por quê? Porque ele tinha em vista obedecer ao Pai e ir até a cruz para que resgatasse cada um de nós daquela nossa vã maneira de viver. E ele realizou a obra até o fim. Lá na cruz disse: Pai, está consumado, está feito, está realizado. Então, agora nós também vamos até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembre-se, o Senhor Jesus morreu por nós para nos levar até Deus e nos trouxe até Deus. E agora, o que é que você está fazendo para permanecer na presença de Deus? Para agradar a Deus por tudo aquilo que Deus realizou por nós através de seu amado Filho Jesus Cristo. Então, não fique olhando para a direita e nem olhe para a esquerda. O seu alvo é Cristo. O teu alvo é a vida eterna. Viu? O teu alvo é chegar na terra celestial, na Canaã celestial. Então, jamais olhar para trás, sempre olhando para frente, sempre olhando para Jesus. Siga os passos de Jesus, siga Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e vão seguindo a Jesus. Porque seguindo a Jesus, o fim é vida eterna. Agora, se quiser retornar, o fim é a condenação eterna. Mas Deus não nos chamou para isso, nos chamou para a conservação da nossa alma e para alcançarmos a vitória definitiva naquele dia. Que o Senhor Deus continue abençoando cada um de nós e nos dê graça e poder para continuar na caminhada e na jornada. Você agora está na presença de Deus. Amém.